a gente vai dar início à banca de qualificação da acadêmica Lana Sofia. Lana, compõe a sua banca, né, a Paula e a Manuela. A professora Paula como membro interno e a professora Manuela como membro convidado, tá? Você tem 15 minutos para fazer sua apresentação. Eu vou cronometrar seu tempo. Se você quiser dar uma marcada aí também é bacana para você não ficar apavorada. Se você passar do seu tempo, eu te aviso, tá? E aí, assim que você finalizar a sua apresentação, a gente passa a palavra para a banca poder fazer as considerações dela, ok? Ok. Pode começar, então. Boa tarde, meu nome é Lana Sofia Poleto Orlando. Eu trago para vocês a proposta do anteprojeto de um abrigo para cães e gatos abandonados na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com foco também voltado para o lazer destes animais, além também de fornecer uma melhora na qualidade de vida desde o momento do acolhimento até o momento da adoção efetiva, né? Então, os abrigos são locais que fornecem cuidados e tratamentos aos animais que necessitam de proteção. Além disso, eles tentam encontrar lares para esses animais e ainda reúnem esses animais perdidos com as suas famílias. São classificados em admissão aberta, onde nessa classificação são aceitos todos os tipos de animais, com a principal problemática da superlotação desses locais, acarretando, então, né, na execução de eutanásia para liberação de espaços para novos animais. E também a classificação limitada, que não são aceitos todos os tipos de animais, e também não são realizadas a eutanásia pela possibilidade da recusa no caso de lotação, né, da casa. Então, eles podem recusar no caso de aceite de novos animais. Todos devem garantir água limpa e fresca, alimentação, recipientes limpos, gaiolas e canis conservados e desinfetados diariamente. Além disso, todos devem acolher, cuidar, garantir segurança, tratamento, bem-estar, lazer, integração e até a parte da adoção responsável, garantir a adoção responsável. Então, sabe-se que a relação homem-animal surgiu através de uma troca, onde o homem utilizava dos animais lá no passado para se aquecer, e em troca fornecia alimentos, abrigo e proteção. Com o passar e a evolução da sociedade, os animais eles foram domesticados, passando a ser até submissos aos seres humanos. No Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, surgiu uma problemática devido à superpopulação de animais e gatos que viviam, né, no início do desenvolvimento da sociedade, então eles viviam vagando no meio urbano, o que gerou enormes problemas na questão do saneamento básico, na questão da infraestrutura e também da saúde pública em si, ocasionando, então, na necessidade da criação de um local destinado à captura desses animais que viviam pelas ruas, o que ficou conhecido popularmente por carrocinha, né? Como a gente pode ver nessa imagem do lado direito, ele é um fiscal, né, de uma instituição dessa intitulada de carrocinha, fazendo a captura provavelmente de um animal que estava vagando, né, sem observação. Então, até os anos de 1990, as políticas no Brasil elas focavam somente no controle de doenças. Somente a partir da metade do século XX que foi, então, desenvolvido esse sentido, essa relação Estado-animal, ela evoluiu no sentido da prevenção ao abandono, dando início à criação do que conhecemos por abrigo de animais, além de inúmeras leis, decretos e resoluções, tendo como principais as leis, a lei de número 9.605 de 1998, que rege e aplica pena, né, sobre crimes de práticas de abuso aos animais, maus tratos, mutilação, ferimento, entre outras considerações, e também a Lei de Política de Controle e Natalidade de Cães e Gatos, como, né, o próprio nome diz, que é intitulada Lei Federal de número 13.426, que é uma lei recente do ano de 2017. Agora, por que um abrigo de animais para Cuiabá, Mato Grosso? Trouxe 2 pontos negativos e 2 positivos. Como negativo, temos a superpopulação de cães e gatos vivendo no meio urbano, então, assim, não é difícil a gente sair nas ruas e encontrar vários animais vivendo, né, nos meios urbanos, abandonados. A falta de apoio por parte do governo e da população, então, falta consciência ainda.
e também como benefício na implantação desse tipo de projeto, então ele auxiliaria no controle da propagação de doenças, zoonoses e também a necessidade de Cuiabá de um local de referência para acolher, abrigar e reintegrar esses animais até os destinos finais, que seriam as adoções responsáveis. O programa de necessidades ele ficou simples, dividido entre setor de atendimento ao público, setor de atendimento interno, setor administrativo e o setor de serviço. O terreno ele foi escolhido em decorrência de estar muito bem localizado, então ele está localizado no bairro Cidade Alta, então ele é um terreno que ele está envolto por meio de 3 vias de acesso, sendo a Rua Piracicaba, a Avenida Senador Metelo e a Avenida 8 de Abril, então ele é um terreno realmente de fácil acesso para a população, bem localizado, e ele é um terreno com uma área ampla de 6.556,99 metros quadrados, então ele viabiliza esse tipo de projeto que está sendo proposto. Então, premissas básicas, localização, área ampla e os acessos. Essa primeira foto do lado esquerdo de cima, ela foi uma foto tirada dentro da rotatória que tem lá na frente a rotatória do córrego da Avenida 8 de Abril. Então, ali do cantinho direito da foto, a gente consegue ver ela subindo para a Avenida Senador Metelo. Já na segunda foto do lado direito, é uma foto no sentido contrário dessa primeira, então eu estou descendo a Senador Metelo, sentido a Avenida 8 de Abril, e nesse cantinho do lado direito aqui, contornando o terreno, a gente tem a Rua Piracicaba. E a terceira foto, ela foi uma foto panorâmica, também tirada de dentro do terreno, onde eu consigo, né, ter uma noção e me localizar ali no cantinho esquerdo ali da panorâmica, fica a rotatória do córrego 8 de Abril. Então, assim, essas fotos, elas dão a percepção que existe sim uma topografia, né, acentuada, que ela vai caindo sentido córrego, mas que em decorrência da extensão do terreno, né, do tamanho da área, essa inclinação ela acaba meio que não sendo uma problemática muito agravante, e eu acredito que está ok. Como partido arquitetônico, foram buscados o bem-estar tanto dos animais quanto dos usuários da edificação, o conforto, a funcionalidade, a acessibilidade, a integração com a natureza, a integração humano-animal, a segurança e o lazer. Então, foram as premissas básicas que nortearam, né, na elaboração e na distribuição da edificação no terreno. Aqui eu apresento para vocês a minha implantação. O acesso de veículos, ele é feito através da Rua Piracicaba, então ele foi pensado por ser uma via local, então é uma via com menos tráfego de carros, então assim, ela proporciona, esse acesso ele proporciona, nessa localidade ele proporciona uma segurança maior para os usuários, tanto na entrada quanto saída dos estacionamentos. Então, acessando ali o acesso de veículos, eu tenho aquele número 2 da legenda, o estacionamento para veículos de visitantes. Aí, indo reto, ali descendo a rampa, a gente tem o estacionamento de serviço e doca. No meio do terreno, as edificações foram pensadas, tanto edificações quanto as áreas comuns, no maior adensamento do terreno, visto que é um terreno grande, então é uma edificação toda terra, dividida em blocos para adensar melhor esse terreno. Então, essa edificação do meio, ela foi denominada como bloco principal e ela meio que atende como suporte para as demais edificações, por isso ela está centralizada. Então, o acesso de pedestre, ele é feito através Metelo, então no terreno, na frente, né, foi proposta uma praça de acesso que ela funciona como uma captação mesmo dessa população que transita ali pela região, então ela é toda feita num calçamento em paver, foi proposta também uma fonte interativa, né, como centro dessa praça,
como um destaque mesmo para esse projeto. Essa fonte interativa, ela caracteriza essa questão dos animais, então ela tem um formato ali, um desenho de cachorro e gatinho, para chamar a atenção dessa população e convidar os usuários para estar adentrando e conhecendo. Então, essa praça de acesso, ela tem canteiros elevados com árvores, então ela garante arborização, que também foi uma premissa básica, assim, mestre para o projeto, foi a arborização para resgatar essa questão dos instintos dos animais, para eles, assim, até na questão da reintegração, no auxílio deles, dessa questão voltada mais para a natureza, para a integração com a natureza. E, enfim, essa ficou mais aos fundos na minha edificação principal. Ali foi proposta uma praça de integração, um pátio de integração. Nele a gente tem pergolados para realização das feirinhas de eventos. A gente tem pet park dividido em pequeno e grande porte. Então, pensado no lazer, na integração desses animais com quem frequenta o abrigo. Os canis foram propostos logo ao lado desse pátio de integração. E logo após os canis foram propostos o bloco de apoio seguido pelos gatis. Então, os gatis ficaram mais no cantinho do terreno, pensando que os gatos são menos barulhentos que os cachorros, e ali está confrontando com o lote vizinho. Também foi pensado uma vegetação bem extensa ali, bem fechada, como maneira de contenção de ruído, até de odor, enfim, de tudo que possa estar prejudicando, né, essa questão do entorno. Então, foi tudo pensado. Além disso, a vegetação, ela também permite uma maior permeabilidade do solo, além de transmitir, amenizar, transmitir as sensações de aconchego, conforto, essa integração com a natureza, e também proporcionar uma amenização na questão do clima, né? Por conta de estar bastante arborizado. Nessa próxima foto, eu fiz como se fosse uma perspectiva da implantação mais humanizada, para a gente ter uma noção dessa questão dessa massa vegetativa. Então, o efeito que ela causa no projeto. Então, assim, todos os canis e gatis foram pensados também respeitando a questão da insolação, todos com os seus solários voltados para as partes menos prejudicadas por questão de radiação, e para ajudar nesse controle de radiação, por isso que foram propostas bastante massas de vegetação. Também. Aqui eu apresento para vocês a planta do meu bloco principal, onde o acesso é feito através da recepção, que nos fundos da recepção a gente tem um foyer que ele atende as salas de cadastro e adoção, as salas de aula, que são destinadas a palestras de conscientização de adoção responsável. Também ele dá acesso a um conjunto de sanitários, PCD masculino, PCD feminino e masculino, social feminino e masculino. Mais ao lado esquerdo da recepção, a gente tem o setor administrativo, então administração, sala de reunião, almoxarifado, copa, um conjunto de sanitários e um DML para atender esses funcionários. Passando pela administração, pelo setor administrativo, uma calçada que liga um lado ao outro da edificação, a gente tem o nosso setor de vestiários, então feminino e masculino, uma varandazinha para atender esses funcionários. Mais embaixo aqui, a gente tem todo o setor de atendimento interno, que é o setor clínico, onde tem sala de vacina, sala de curativo, farmácia, consultórios, banho e tosa para gatos da quarentena e banho e tosa para gatis da quarentena, além de um conjunto de sanitários também para atender esses funcionários. Esses atendimentos são destinados somente a atendimento interno do abrigo, por isso esse acesso mais restrito, entendeu? Somente a funcionários mesmo. Mas no cantinho ali, quase confrontando com os estacionamentos, aqui no cantinho esquerdo, ficaram os canis de quarentena e os gatis de quarentena, canis todos individuais, com solário, gatis são coletivos, e esses locais são destinados tanto para os animais que estão doentes no abrigo, para não contaminar todo o restante lá nos gatis e canis efetivos, e também para os recém-chegados. Então, antes de ir para os locais, né, finais mesmo, eles ficam ali até passar pelas consultas, enfim, estarem liberados para ir com os demais. E ali também temos um depósito de rações que vai atender esses gatis e canis de quarentena.
Também, aos fundos da recepção, ficou proposto um espaço multiuso com uma lanchonete. Então, esse espaço multiuso, ele funciona como uma extensão, tanto para essa lanchonete, quanto para essa praça de integração para dias de feira. Então, as feiras podem ser realizadas tanto nesse espaço multiuso, quanto embaixo dos pergolados. Lembrando que os pergolados são propostos com cobertura de policarbonato também, né, pensando na contenção da radiação. Aqui ficou a planta dos canis, então são 40 unidades individuais, tá? Todas com solário, contando como se fosse um animal do maior porte, de um cachorro, né? No caso, do maior porte possível, então ele atende. Logo após o bloco dos canis, como eu falei, vem o bloco de apoio, que ele funciona como uma barreira visual que separa os canis dos gatis, então ele auxilia no controle desses animais do abrigo. Então, esse bloco de apoio, ele tem banho e tosa para gatos, banho e tosa para cães, que atendem só esses animais já fixos do canil, além de canil maternidade com 3 baias, cada uma cabe uma matriz e 5 gatos em cada, totalizando 15 cães e 15 gatos, com solário também, depósito de ração 2 para atender essa demanda, e um depósito de materiais para atender tanto os eventos de feirinha, quanto guardar os equipamentos de manutenção do próprio abrigo. Aqui eu apresento para vocês a planta dos gatis. Então, os gatis, diferente dos canis, eles são coletivos, capacidade para 5 animais, então todos com solário também, um espaço diferente dos canis. Os gatis, eles são telados na parte de cima do solário também. E ao lado aqui a gente tem a minha planta do bloco de serviço, que é casa de gás, lixo de resíduo animal, lixo infectado e lixo comum. Aqui eu apresento para vocês as perspectivas. Então, como eu falei, aquela praça de acesso, ela funciona mesmo como uma captação, né, dos usuários. Então, ela cumpre o papel de sombrear, entendeu? E meio como captar, levando para a fonte interativa, que também é um destaque do projeto, e levando para a nossa fachada. Processo de edificação. A fachada do projeto, ela foi pensada com pilares robustos, e todas as esquadrias, elementos metálicos, como cobogó, elementos vazados, como cobogó, os pergolados, enfim, todos também foram adotados na cor preta, pensando numa maior sofisticação. Por quê? O concreto em si, ele passa uma sensação de robustez, né? Mas, ao mesmo tempo, de amplitude, de versatilidade. Então, o preto, ele vem meio que para dar uma quebrada, né, nessa questão e dar uma sofisticada. Aqui ficou a parte dos estacionamentos. Então, aqui nós temos 2 perspectivas, uma mais acima, mostrando o estacionamento social, estacionamento de serviço, e ali no cantinho a edificação, e essa no cantinho direito aqui, que mostra lá mais abaixado o acesso e o depósito de serviço, junto com acesso para pedestres, no caso, para funcionários que não forem, né, de carro. Então eles acessam aqui pelo ladinho portão, tanto na hora de vir trazer lixo, vir fazer a troca do gás, prestar algum tipo de serviço, tem esse outro acesso. O bloco de apoio nessa imagem de cima, como eu falei para vocês, que ele funciona realmente como uma barreira entre os canis e os gatis, então ele está proposto no meio dos dois. Nesse cantinho do lado direito aqui, eu trago a perspectiva do pátio de integração em si, que eu consigo enxergar os pergolados, consigo ver a varanda de multiuso, consigo ver os pet parks, que foram divididos, como eu falei anteriormente, pequeno e grande porte, consigo ver parte dos canis. Então, ficou tudo bem, como se fosse um local bem aconchegante, sabe? Bem convidativo, bem gostoso de você estar visitando, bem arborizado, bem fresco, enfim. Aqui, na imagem de cima... Luana, rapidinho. Seu tempo já deu. Paula e Manuela, posso deixar ela continuar? Finalizando, falta 2. Pode. Ok. Tá. Nessa imagem de cima do cantinho, eu trago a perspectiva de como ficou as fachadas dos gatis, e no cantinho de baixo as fachadas dos canis. Todos foram empregados concreto
complementando com a fachada em si da edificação principal, criando essa composição e garantindo também essa questão da robustez e da baixa manutenção. Aqui ficou a fachada, né, com a logo do abrigo, que foi pensado no nome de Cat Dog Home, né, o acesso dos estacionamentos, vocês veem que ele é bem aberto, entendeu? Os elementos vazados foram pensados para deixar as passagens, permitir que o vento circule, que a iluminação passe, entendeu? Do interno para o externo. E aí, para finalizar, eu trago a imagem da manchinha, que, como todos conhecem, ela representa bem a classe, né, desses animais abandonados. Ela era uma cachorrinha sem raça definida e ela foi brutalmente assassinada. Obrigada. Obrigada, Lana. Agora a gente vai passar a palavra para a banca poder fazer as considerações. Quem começa falando as observações é a professora Manuela. Me dá só um minutinho, rapidinho, tá? Tá. Só rapidinho. Desculpa. Sem problema. É que caiu um copo que o Pedro quebrou, derrubou no pé dele. Aí eu fui acudir. Machucou? Não, só tava no meio do caco, eu tirei ele lá do quarto. Vamos lá. Lana, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Você veio atropelando a gente, né? Puf! Falou super bem do teu trabalho, do teu projeto. No geral, o teu projeto ele está bem diagramado, bem representado. Eu não vi muitos problemas nele, assim, quase nenhum. Eu acho que você conseguiu apresentar e trazer o que você propôs, tá? Tem algumas considerações em relação ao teu caderno, para você ver com a Luana se precisam ser ajustadas ou não, tá? Eu acho que ali no resumo da palavra-chave você já pode dar uma olhada, porque eu senti falta de arquitetura ali, né? Você fala animais abandonados e o foco do trabalho é arquitetura, o abrigo em relação ao edifício, tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Na introdução, eu acho que não tem nada. Não me recordo que eu não anotei aqui. Se eu lembrar, eu te falo. Conceito. Tá. Eu acho que o teu conceito ele está muito extenso. Eu acho que até a parte que você fala ali em relação à distribuição de ambientes, você já entra numa... isso aí eu acho que já pode ir para contextualização, né? Porque o conceito é só o que é. O que é o seu tema? Eu acho que essa parte de contextualizar como é que tem que ser, o tamanho, não é pertinente ao conceito, tá? Tá. A contextualização... Deixa eu ver se tem alguma coisa marcada, mas não tem, não. Seu programa de necessidades e o pré-dimensionamento, eu acho que você pode também descrever só de onde você tirou, e não o que a resolução traz, como ela tem que ser, né? Eu acho que só falando de onde você retirou, isso aí você pode ir descrevendo lá no seu projeto, quando você vem falando dele. E também você vem trazendo a elaboração do anteprojeto, que você vem falando que houve alteração na tabela, que você dos anexos, não sei se precisa abordar, não. Porque o pré-dimensionamento foi o que você fez antes, né? Então é natural Sim. que isso seja ajustado no projeto, tá? Tá, beleza. Ter o estudo do lugar, eu achei que ele tá bem diagramado, né? Só toma cuidado com algumas terminologias, é preciso fazer uma revisão ortográfica geral, tá. justificar o texto e o espaçamento também das linhas. O que mais?
dá uma olhada ali na onde você... Alguns erros de ortografia, né, que eu já te falei. Eu acho que dá para você dar uma melhoradinha na hora quando você fala da estratégia de adoção do seu partido, né, em relação ao partido arquitetônico, que eu senti um pouquinho falta que você focar mais nisso. E em relação ao teu projeto, Lana, eu não vi nada assim que... nenhuma consideração que eu tenha para fazer, né? Só tomar cuidado, que você tem uma área de 6 mil metros quadrados, você tem 2 mil e poucos de área construída, mas a gente consegue perceber que está bem distribuído aqui dentro, né? Dentro do espaço que você propôs em relação ao verde, trazer isso para dentro do edifício e trazer como barreira também. Só toma cuidado em relação a isso, tá? Quando você for trabalhar, essa questão mesmo do tamanho do prédio em relação ao terreno que você escolheu, da gente não subutilizar áreas, porque a área hoje é muito cara, então a gente comprar um terreno muito grande para usar pouco, não é viável, ninguém faz isso, tá? Numa localização tão, assim, é uma área nobre, né? Essa onde você escolheu. Então, só toma cuidado em relação a isso. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Manu. Obrigada. Paula, por favor. Paula, a gente não está te ouvindo. Não seu tá te microfone está ouvindo. desligado. Ok, vamos lá. Eu falei que o seu sorriso é só na foto. Por quê? Brincadeira. Porque Manuela, você é ruim, né, Manuela? Vai deixar a menina ali morrendo de medo, achando que a Paula vai dar nela. Ah, sabe que não? Vamos lá, eu estava voltando meu PDF aqui, que eu vou aproveitando fazer minha ata aqui. Mas, Lana, primeiro, né, parabéns. Eu acho que a sua apresentação foi, assim, excelente, né? Uma apresentação extraordinária. Você dominou do início ao fim a sua apresentação, com um linguajar técnico super adequado, postura, né, na defesa do seu trabalho. Então, estou bem feliz mesmo com a sua apresentação, tá? Eu vou fazer algumas considerações em relação, né, ao seu trabalho, aquilo que eu consegui, né, identificar, e depois você analisa aí junto com a Luana se são, né, realmente pertinentes ou não, tá bom? Concordo com algumas coisas que a Manu, né, já colocou. Eu gostaria de chamar, né, um pouquinho, né, para você procurar se colocar um pouquinho mais distante do seu objeto, para você não se envolver tanto emocionalmente. Então, procurar fazer uma revisão do seu texto e tirar o linguajar, que isso é um cenário doloroso, ou precisa de um carinho, né? Acho que você trabalhar menos com o emocional dentro do seu texto, tá? Só mesmo para você refinar aquilo que já está muito bom. Concordo com as palavras-chave que a Manu colocou, e você começa tanto o seu resumo, como a sua introdução e o seu conceito com a mesma frase, né? Eu sugiro que você reformule aí o início dos seus parágrafos de cada item, para você não falar, né? O objetivo é propor um projeto, tá? Porque daí ficou repetido. No terceiro me chamou a atenção, né? Então eu até marquei aqui no seu PDF, e eu sugiro que você dê uma melhorada nisso, tá? Tá muito bem escrito, né, o seu caderno. Muito pouco erro, assim, que eu pude identificar, quase nada. Às vezes um espacinho a mais, mas aí a gente começa a procurar pelo em ovo, porque tá tudo muito bom, então você fica tentando caçar alguma coisa para poder falar, né? Mas em relação a isso, tá ok. Quando você traz lá na página 12, a sua tabela, né, do apêndices, e não deixe isso dentro do seu corpo do caderno, né? Talvez você possa fazer um parágrafo explicando, né, isso daí, e leva... Desculpa te interromper, você pode repetir, porque falhou essa última parte. Minha internet tá ruim. Você escutou até onde? Só até a página 12.
na página 12 que você traz duas tabelas, uma do dimensionamento do canil e a outra do dimensionamento do gatil. Eu sugiro que você faça um parágrafo explicando e coloque essas tabelas nos apêndices também, né? Para ele, eu acho que lá já fica de forma mais adequada, tá? Tá bom. Quando você vem com os aspectos físicos do terreno, se falhar, vocês me avisem, tá? Tá. Dos aspectos físicos, o que eu sugiro? Você trouxe o uso e ocupação do solo muito segregado, né? Você traz o institucional, depois você traz o saúde, e aí você traz o lazer. Eu sugiro que você traga, né, um uso do solo mais próximo do seu terreno, e com todas essas informações num mapeamento só, porque facilita a leitura. Então, você pode até propor, né, um raio de abrangência partindo do seu terreno, para a gente poder entender, né, o que está próximo. Sei lá, você usa 5 quilômetros, 2,5 km, né, daí você vê o que fica melhor, e aí traz tudo dentro de um mapa só, tá? Igual você trouxe na figura 8, que daí você traz ele mais ampliado e traz todas as informações dentro dele, tá bom? Tá bom. Isso é uma sugestão. Eu achei ruim a forma que ficou segregado, até para fazer os comparativos, tá? Tá. Tá, aqui tá ok. Exploração ok, não tem nada daqui. Quando vem para o seu projeto, nossa, muito legal, né? Ver um projeto que está com uma representação gráfica que você consegue fazer uma leitura até sem dar zoom, né? Porque normalmente a gente precisa dar zoom e o seu trabalho, sem eu dar o zoom, eu consigo fazer uma leitura muito clara das coisas. Então ficou muito legal. O tamanho dos textos, a identificação daquilo que você colocou. Eu gostei muito, né, de você ter colocado na rua Piracicaba, a parte dos acessos principais e não estar utilizando ali na 8 de abril. Você trabalhar a forma de cobertura vegetal que você trabalhou também foi muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta. Esses espaços, por exemplo, o consultório, é só para atender os cães desse Somente do abrigo. abrigo ou você Exato. pensa também um público de fora? Tá. Somente o abrigo. O que eu observei, né, dentro da sua proposta da planta? Primeiro, né, você faz ali uma circulação entre lá, quando você sai da recepção, você tem um corredor e você tem um espaço aberto aonde você vai para os vestiários e você vai para essa área de banho e tosa e consultório. Eu sugiro que ali você também faça um tratamento talvez de cobertura, nem que seja só nessa área, né, que você tem de passagem, porque vamos imaginar, né, um dia lá vai que tá chovendo, né, em Cuiabá. Difícil, mas vai que tá, né? E aí você tem que passar pela planta de cobertura, até você precisa dar uma revisada, porque a varanda na sua planta de cobertura ela não está coberta, né? Você precisa corrigir isso daí. Ela parece que está sem cobertura ali. Então você depois dá uma olhada, tá? Aí eu queria te perguntar, por que você tem essa área de multiuso, que é uma área maior, já que você vai trabalhar só com os abrigos só com os cães que é do abrigo? Eu não entendi, por que essa proposta de lazer aí? Tá, então, na verdade, a proposta do abrigo em si, essa é uma área totalmente aberta, ou seja, as pessoas que frequentarem o abrigo, ele vai funcionar todos os dias, com feiras nos finais de semana, mas ele vai funcionar todos os dias. Então, esse espaço multiuso, ela funciona como uma extensão para quando o abrigo tiver, vamos supor, considerando a lotação máxima. Quando tiver a lotação máxima, ela atende tanto como uma extensão dessas pessoas que estão nas salas de aula, no intervalo, algumas coisas, tanto o foyer atende, quanto esse espaço multiuso, como uma extensão da lanchonete também, ou seja, tem mais espaço para distribuição das mesas, como também para a realização das feirinhas, porque os espaços destinados para a realização dessas feiras foram os pergolados do pátio de integração, mas também
esse espaço multiuso, ela funciona como uma extensão, então pode colocar as gaiolas lá também, podem ser realizadas as feiras lá também, por isso ficou um espaço aberto, bem grande, entendeu? Foi nesse sentido. Então, ela atende lanchonete, as pessoas que estão ali, os funcionários em si, as pessoas que estão nas salas de aula, frequentando o cadastro de adoção, enfim, estão circulando por essa edificação e também as pessoas que estão em visitação ali do canil. Por isso ficou um espaço aberto, para ter essas multifunções. Por isso que ela não teve um nome de varanda e sim um espaço multiuso, entendeu? Que ela tem essa possibilidade de ter vários usos. Foi nesse sentido. Entendi. Por exemplo, assim, eu quero ir lá tomar um café, eu posso ir lá e sentar lá e tomar um café. É isso. Também, exato. Tá. Outra coisa, você colocou aqui um banho e tosa, né, para cães na quarentena. E aí a gente sabe que esses cães de quarentena é porque eles estão em tratamento, né? Eu queria saber aonde que esse cão ele vai esperar antes desse banho, né? E onde que ele vai ficar depois desse banho? Então, a ideia, como justamente essa parte, né, de quarentena, os cães e os gatos, eles ficam lá naqueles canizinhos de quarentena e nos gatinhos de quarentena, e aí na hora do banho eles vão para essas salas destinadas. Então, tem um espaço destinado à banheira, né, e tem um espaço destinado à secagem. Então, a ideia e também eles foram locados próximo à parte dos canis e dos gatis, com essa parte clínica também, para ter esse fluxo facilitado, entendeu? Então, tipo assim, foi lá, tomou banho, secou, então já pode retornar para o canil, entendeu? O abrigo em si, ele funciona nessa modalidade de admissão limitada, que é justamente a possibilidade de escolha entre pegar novos animais ou não, entendeu? Então, para nunca sair do controle, entendeu? Essa questão, para conseguir fazer uma gestão mais planejada, nesse sentido. Tá. Eu sugiro aqui, né, para você ter melhorar, né, no seu projeto, eu sugiro que você separe a sua parte de tosa da sua parte que seca o cachorro, né? Porque às vezes você vai tosar e é muito pelo, né? E o secador que vai estar secando o outro vai estar fazendo aquele movimento do vento, e daí pode sujar o pelo do que está cortando, pode sujar o cachorro que está, né, secando. Então, eu sugiro talvez que você segregue, né, aí essa área, tá? Isso a título de sugestão, até para poder melhorar, tá bom? Achei muito legal, né, aquilo que você colocou na fachada. Sugiro não, você precisa arrumar, né, a identificação das suas pranchas, né, precisa estar identificado, um carimbo simples lá, mas ela tem que estar identificada, tá? Tá. Um pouquinho, aqui, ok. Aqui também tá ok. Aqui tá ok. Tô só vendo se não tem mais nada que eu quero falar, tá? Tranquilo, Paulo. Aqui também tá ok. Nas suas imagens, eu sugiro, né? Você trabalhou com perspectiva 1, perspectiva 2. Eu sugiro que, né, pra gente, porque assim, você sabe para onde perspectiva 1. É lógico, né? Se a gente fizer um esforço, a gente sabe que é a nada principal. Mas eu sugiro que você identifique, né, as suas imagens, e como você já tem um projeto bem redondinho, utilize essas imagens lá como complemento dentro do seu projeto, para você vem falando tudo e já vem com a perspectiva daquele setor, você vem falando sobre o canil e vem com a perspectiva do canil, né, porque isso vai complementando o seu projeto. E dá tanto trabalho fazer o 3D para você deixar, né, só colocar no fundo do seu trabalho, sem você dar uma valorizada, tá bom? Então, eu sugiro que você melhore em relação a isso, tá? Dentro das suas considerações finais, né? Procura trazer um pouquinho do projeto, né, para dentro Travou, Paula. Se você tiver alguma dúvida, você... Oi? Voltou? Travou, não deu para ouvir nada.
Voltou agora? Agora voltou, aham. Não, só fechei falando das considerações finais, para trazer um pouco da arquitetura, né, para dentro das suas considerações finais, trazer um pouco do seu projeto. Eu desliguei a câmera aqui, porque daí melhora a internet, tá? Dá uma revisada no pré-dimensionamento. Eu não sei se é por conta daquilo que travou de novo. Travou, aham. Oi. Agora tá ouvindo, mas eu não ouvi antes. Você ouviu, Lana? Não, só pré-dimensionamento, mas não o quê? No pré-dimensionamento, né? Eu não sei se foi no seu que eu li que você fez umas alterações depois, ou se foi de outro aluno. Eu fiz uma marcação, depois você só dá uma conferida e tem umas áreas que elas não estão fechando, então você precisa dar uma revisada, tá? Mas, no mais, tá de parabéns, um trabalho super bom, muito bem realizado, muito bem feito. Minhas considerações são essas para tentar contribuir um pouco para melhorar o que já está bom. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Paula. Obrigada, Manuela. Parabéns, Lana, pela apresentação. Foi bem boa mesmo. Obrigada, e agora eu queria pedir, né, antes de eu pedir para... você quer falar alguma coisa, Lana? Eu só quero agradecer mesmo a todo mundo e estou bem feliz com o resultado. Que bom. Então, quero que vocês façam uma pose para eu dar um print da nossa tela, para a gente tirar a nossa foto. Deixa eu tentar pegar uma luz aqui. Aí, melhorou. Posso tirar? Pode. Igual de manhã, né, Manuela? A gente... Foi? Bom, gente, obrigada pela presença, né, de todos vocês. Lana, eu vou pedir para que você e todo o pessoal saia da sala agora, fazendo um favor para a gente poder fazer o fechamento da sua banca, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.